a imagem, o folderzinho, né? Vai aparecer a nossa imagem. Eu acho que dá para começar, Guilherme, porque geralmente tem um delay daqui para o YouTube. Ah, entendi. Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença. Tá carregando, carregou aqui. Olha. Bom, é um prazer ter todos aqui conosco. É um prazer. E hoje nós reunimos aqui ilustres conhecedores em plataformas de nuvem, né? A gente sabe da dificuldade que todos têm em escolher e decidir qual a melhor solução em nuvem, principalmente aqueles que vêm de soluções legadas, né? De softwares on-premise instalados em servidores muitas vezes locais ou em data centers regionais, né? Então, o objetivo aqui é dar luz e procurar ajudar com esses especialistas a melhor escolha. E aí eles vão falar dos desafios, das oportunidades, né? Enfim, vão falar de questões de segurança, escalabilidade e por aí vai. Tá bem? Bom, fiquem à vontade, tá? Para colocar aí no chat do YouTube, do ladinho aí, escrevam à vontade. Eu vou falar, antes até de falar as pessoas que vão fazer a palestra, eu vou falar quem está aqui com a gente, tá bom? A gente está aqui com Elvis Fusco, Vander Galvão, Letícia Oliveira, Luiz Marra, Samuel Farias. Quem tiver, por favor, dê um oi aí no chat para a gente conhecer vocês, tá bom? Se quiserem colocar o nome da empresa nas quais trabalham ou são sócios, donos, né? Por favor, a gente está aqui para escutar vocês também. Vamos procurar ler durante ou no final, vamos procurar ler as dúvidas que vocês colocarem aqui no chat. Tá bom? Obrigado mais uma vez pela audiência aí. Então, a gente está aqui com o Marco Duarte, da FWC, o Pascoal, da DTSys, e o Bruno Roda, da Oracle. São os nossos especialistas aí, tá bem? E o tema de hoje são os desafios de escolher plataformas em nuvem, tá bom? Bom, vou deixar cada um deles dar uma palavrinha, tá? Pode ser? Marcos, se quiser fazer uma rápida apresentação aí, a gente agradece, tá bem? Isso aí, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço aí a rede brasileira de APLs de TI, na figura do Elvis, do pessoal da Acert. Obrigado também aí pelas apresentações. Eu hoje represento aí a FWC, responsável pela diretoria de negócios, uma empresa que está há 12 anos no mercado, atuando em todo o território nacional e fora também. Temos 1.000 clientes que nós atendemos, mais de 25 mil usuários que consomem os nossos serviços em nuvem. Sou formado em administração de empresa, pós-graduado em marketing e com o objetivo de aproximar a tecnologia das empresas atreladas aos seus negócios. E espero que nós tenhamos aí um excelente webinar. Sem dúvida. Obrigado, Marco. Pascoal, se puder dar uma palavrinha aí para a gente, se apresentar, por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Pascoal Baldasso, sou fundador aqui da DTSys. Obrigado aí ao time da APLTI, o Elvis, a Acert, você, Guilherme Dutra, como mediador. O papel, acho que hoje vai ser a gente poder ter uma discussão bem clara com relação aos desafios de escolha de nuvem, né, as estruturações, os impactos, enfim. O objetivo, sem dúvida nenhuma, é colaborar cada vez mais nesse processo de jornada de cloud, que a gente chama, né, muitas vezes o mercado chama de jornada de cloud, e entender um pouco o que é
essa jornada de cloud, e o que é um pouco em paralelo aí é o desafio da transformação digital, né? Que as empresas têm buscado, enfim, o papel hoje é colaborar e tentar ajudar de alguma forma. Muito bom, obrigado. Bruno, da Oracle, por favor, sua apresentação. Bom, primeiro, obrigado pelo convite ao pessoal da CERT, ao Marco também, que acabou ajudando a gente em estar aqui. Guilherme, obrigado pela introdução do Ilustre, fiquei até emocionado, mas eu tô na Oracle já tem algum tempo. A minha segunda passagem, eu voltei para a Oracle já tem 7 anos, e eu peguei justamente essa transformação de uma empresa que saiu do modelo on-premise e começou a prestar serviços em nuvem. Então, acho que vai ser um papo aí bem enriquecedor, e compartilhando um pouco da nossa história e da história dos nossos clientes também. Acho que vai ser um papo muito bacana com esses dois caras aí que são 10. Maravilha, obrigadão. Agradecer a Mariana, né, por organizar tudo, fazer tudo isso acontecer, né? E o que não está conosco aqui, mas quero agradecê-lo também, o Edivar da Softex, né, que é uma agência importantíssima aí para a gente, né, do setor. Bom, nossa ideia é um bate-papo mesmo, né? Então, nós pensamos em fazer algumas perguntas e cada um de vocês responderem, né? Então, vamos tentar usar uma ordem aqui para que não fique injusto para ninguém, né? Acho que, não sei se injusto é a palavra, mas que fique bacana para todo mundo. E é claro que, como um bate-papo, né, a gente com certeza aí vai ter uma apresentação bastante interessante e justa, né? Bom, eu sempre fico me perguntando assim, quais são os desafios que vocês percebem que as empresas têm e que essa migração, essa nova vida na nuvem resolve. Então, eu acho que é um pouco esse, mais um overview aí. Queria começar com o Marco, por favor, se puder ajudar um pouquinho a esclarecer esse tipo de situação. Né? Não, vamos lá. Nós que atuamos com soluções em nuvem, né, tecnologia de modo geral, eu costumo falar que nós somos uma espécie de personal cloud, né? Então, antes de a gente pegar e, de fato, resolver um desafio, acho que é importante nós primeiro fazermos uma análise de quais são os desafios que precisam ser superados, que leitura prévia é necessária que nós fazemos, porque as empresas, independente se elas são desenvolvedoras de softwares ou se elas são empresas que atuam no mercado corporativo, e às vezes muitas no mesmo segmento, elas estão em momentos diferentes. Entender o mercado, o setor de atuação, qual é o nível de maturidade que essas empresas já estão vivendo, é primordial para que você tenha, primeiro, a forma como você vai atuar e, obviamente, que você tenha sucesso nessa jornada para nuvem. E é quando você acaba fazendo um paralelo de como tecnologias podem contribuir com as empresas para que elas deixem de ter falhas no sistema, perda de dados, descentralização de informações, alto custo com suporte e manutenção de TI, você tem a área de tecnologia interna sempre incêndio, acessos ilimitados às aplicações e outras operações, né? E quando você vai para a questão do desafio, é o que você consegue agregar de valor ao negócio do cliente, né? Então, eles passam a ter alta disponibilidade, informações sincronizadas em tempo real, ganho com redução de custo. A equipe de TI, ela passa a estar focada com a estratégia de negócio da empresa. Uma coisa que é bastante legal, que quando você está em nuvem, você pode criar novas formas de você também fazer a oferta do seu produto, porque você pode, de repente, estar fazendo uma oferta via um marketplace, né? Então, também tem um pouco dessa mudança que vai em favor do negócio do cliente.
Muito bom. Muito bom mesmo. Pascoal, se puder passar aí a sua visão sobre esse tema. Perfeito, Guilherme. Eu acho o seguinte, né? O que a gente tem visto muito, vamos dizer assim, a gente está nessa brincadeira de cloud aí hoje há mais de 10 anos, né? Ou seja, a gente estava tratando o cloud antes mesmo dos provedores chegarem no Brasil, né? Eu acho que o grande desafio que as empresas têm hoje, né, e o que a gente tem visto muito, acompanhado ao longo desse tempo, num primeiro momento, eu poderia classificar isso em 2 estágios, vamos dizer assim, né? Num primeiro momento era, eu quero consumir cloud, né? Eu quero ir para cloud, né? E aí a gente fazia a segunda pergunta, mas por quê, né? E a gente percebia que muitas das empresas, elas estavam fazendo essa movimentação muito drivada ali pelo pelo CTO, às vezes pelo CEO, falando, você tem que ir para cloud, porque cloud é a ferramenta do momento, ou seja, você tem que pensar em nuvem, né? E isso foi o primeiro momento, né? E a gente sempre provocou, desde o primeiro momento, a provocação que a gente fazia muito forte era, mas o que você quer indo para a cloud, né? Então, a gente sempre partiu de uma provocação ao contrária, né? Quando a gente fala ali dos desafios, a gente sempre partiu do seguinte, o que você, como empresa, como corporação, né? O que você está objetivando ir para a cloud? Porque cada um tem as suas características, cada um tem a sua demanda, ou enfim, a sua necessidade, a sua dor, né? E o que a gente percebeu ao longo desse tempo é que aquela história de você ir para a cloud, né, que era uma movimentação que se fazia muito no começo, né, vou levar as is, eu pego o que eu tenho hoje no meu data center tradicional, ou seja, in-house, e levo isso para a cloud e estou em cloud, né. A gente sempre fez uma provocação muito forte nesse aspecto. Vamos levar para a cloud, ok, mas qual o benefício disso que você espera, né? Então, desde o processo de automação de processo baseado em DevOps, né? Automação, esteira de desenvolvimento, captura de analytics, BI, chegando na ponta lá de inteligência artificial, né? As empresas, principalmente, que estão fazendo essa transformação digital, né? Elas são, eu não digo que obrigada, mas eu diria que ela está muito próxima à obrigação de estar fazendo essa transformação digital em cloud, não tem como não fazer, né? Então, a motivação e o que a gente cutucava muito as empresas, até hoje a gente faz isso, o porquê que você quer ir para a cloud, né? Porque essa resposta, quando a empresa nos dá, que é o grande motivador dela, isso muda todo o conceito de projeto, inclusive, né? Muda o conceito de como que você vai prestar o serviço, muda o conceito de como você vai escolher o provedor, muda o conceito de N aspectos do projeto, até mesmo de arquitetura, né? Então, essa provocação que a gente faz muito como desafio, né? Qual é o grande desafio que ela precisa? É uma empresa que trabalha muito com dados, então ela tem que ir para a nuvem para começar a trabalhar com analytics, com BI mais inteligente, mais automatizado, ou é uma empresa de um e-commerce que ela precisa ter alta escalabilidade, já é um outro projeto. Então, a motivação e o grande desafio que a gente sempre pauta é nesse sentido. A gente sabe que cloud hoje, os provedores que a gente tem de cloud, né, os grandes players como Oracle, Amazon, Google, Microsoft, a gente sabe que todos eles funcionam e funcionam muito bem, né? A questão não é o quanto isso funciona melhor que o outro, eu acho que isso aí já passou. A questão hoje é como que eu vou tirar o melhor proveito de uma solução que a Oracle tem. Como que eu vou tirar o melhor proveito de um processo de inteligência artificial? Então, o grande desafio hoje que a gente vê as empresas muitas vezes não sabem, né? E aí respondendo a pergunta, Guilherme, as empresas muitas vezes não sabem o que motiva ela a ir para a cloud, né? Quando a gente coloca isso na mesa, a gente percebe que abre ali um leque de oportunidade que muitas vezes o cara lá de tecnologia, ele está seguindo uma diretriz de um CTO, né? E ele também não sabe o que é. Ele quer ir para a cloud,
né? Então a gente faz muito esse nível de provocação, porque você vê que os desafios ele abre assim, um leque tão grande que aí você começa a trabalhar por etapas. É aí que vem a palavra jornada de cloud, né? Porque você tem que fazer esse processo por etapa. Então o desafio na nossa visão está muito nesse aspecto, né? Como o porquê que você vai para a cloud, né? Muito bom. O racional, né? Não é ir pela boiada, mas sim ter um racional, um projeto, uma estratégia, né? Muito bom. Claro, sem dúvida. Bruno, tá contigo, meu amigo. Eu corroboro muito com o que o Pascoal disse, assim, e complementando até um pouco, quando você fala de cloud, hoje você tem milhares de serviços distintos em cloud. Então, cloud por cloud, fica super intangível das empresas pensarem nesse tipo de movimento, até pelos motivos que o Pascoal citou. Assim, aí, abstraindo um pouco mais ainda, o que o Pascoal comentou quais são os motivadores de negócio, não só os motivadores de tecnologia, porque a jornada de cloud, ela está muito presa no CTO, no CIO, mas ela facilita você no negócio da empresa. Então, por exemplo, cara, eu preciso encontrar novos clientes para os meus atuais produtos, para os produtos que eu tenho hoje. Você tem soluções específicas de cloud que vai te ajudar nesse tipo de caminho que você quer percorrer. Ou você quer lançar novos produtos, então um pouco do que o Pascoal comentou de DevOps, ou você ter ferramentas de campanha, e tudo isso são serviços em cloud. E até como você encontrar um nicho, entender melhor os dados do seu mercado, você pode ir para um viés de analytics. Então está muito atrelado entre achar a necessidade de negócio, para aí sim a gente achar a necessidade de tecnologia, para aí sim a gente escolher um provedor, porque muitas vezes também se coloca o carro na frente dos bois, né? Eu tento equiparar todo mundo, colocar todo mundo dentro de uma mesma página, dentro de, eu preciso que tenha X% de ganho de CPU, X% de conectividade, SLA, só que não necessariamente, às vezes, o modelo daquele fornecedor serve para você, ou às vezes você vai ser surpreendido pelo custo que flutua, ou às vezes você vai ser surpreendido pelo valor cambial que flutua, e você tem que cada vez mais racionalizar antes os seus requisitos. E aí entra muito do que o Pascoal comentou. Então, dos drives de negócio, como eu chego nos drives tecnológicos, para aí sim eu escolher um provedor de nuvem. Então, acho que o grande desafio, fechando tudo isso, pegando um pouco do Marco também que comentou sobre redução de custo, a gente definir estrategicamente o que a nossa empresa precisa com um olhar de como a cloud pode resolver isso para mim. E não pôr a cloud na frente dos requisitos. Eu acho que muitas empresas ainda têm esse desafio e enxergam isso ainda de forma equivocada para construir a jornada dela de cloud. Então, acho que, só complementando o que os meus amigos falaram, acho que eu ainda tenho esse viés de business, né, de KPI de negócio, que ainda as empresas não conectam. Ainda é uma tarefa muito de TI e pouco da empresa como um todo. E aí faz total sentido você se atrelar e se abraçar com parceiros que ajudem você dentro dessa trajetória. Entendi. Como gerar mais negócios, né? E aproveitando o cloud para gerar mais negócios e gerar mais valor, né, no final do dia. É uma melhor experiência para o seu cliente, né? Não estou falando nem de usuário, mas para o seu cliente. Uma melhor experiência para o seu ecossistema de fornecedores, de parceiros, né? E por aí vai. E no final agregar valor, né? E conseguir o lucro, aumentar o lucro, né? Que é o que a empresa precisa. Muito bom. Pessoal, quem quiser fazer perguntas aí no chat do YouTube, tá? Fique à vontade. Lá no final a gente vai ler e vai abrir para perguntas. Mas quem quiser já ir adiantando, esteja à vontade. Tá bom? A gente está aqui, mais pessoas entraram. Estou vendo aqui o Antônio, o Wilson Araújo, Wander Galvão, Helder Paula, Jaqueline Espinoso,
Laura Gifone Leal, Luiz Marra, Ricardo TS, Ricardo Tangerino, acho que ele é de Prudente, né, Ricardo? Wagner Silva, Milvon Júnior, Luiz Marra. Obrigadão, pessoal, aí por ter dedicado um pouquinho do tempo de vocês e espero que a gente consiga ajudar. Tá bem? Bom, eu vou fazer a segunda pergunta, então. Já é mais, assim, já pensando, vamos imaginar, uma empresa que já está na cabeça. Uma dessas pessoas que estão no YouTube e no chat já está pensando, e agora? Como que eu faço para começar a me estruturar e depois aderir aos serviços em nuvem, né? Será que eu consigo pegar esse meu sistema legado e sem muita implementação, sem muito desenvolvimento, trazer para a nuvem? O que eu preciso fazer? O que a empresa precisa fazer? Não só a parte de TI, né, como vocês bem pontuaram, mas como a empresa como um todo pode se organizar com isso. E como que as software houses podem ajudar e podem ser o condutor disso, né? Pascoal, se quiser começar, se puder começar, tá bem? Posso começar assim, o Guilherme. Eu acho assim, quando você fala com relação à estruturação, né? Eu volto na questão da provocação, né? Eu acho que toda empresa consegue ir para a cloud, se ela tiver isso como desejo ou se ela tiver isso como meta de negócio, né? Então, assim, a gente se depara muito no dia a dia e aí eu não estou nem entrando no mérito de porte de empresa, de segmento, empresa de pequeno, médio, grande porte, startup, empresa de tecnologia. Eu estou fazendo um cross aqui, um balizador. O que motiva, né, e o que leva uma empresa a se estruturar para ir para a cloud basicamente a jornada do negócio que ela está fazendo, né? Então, quando a gente olha com relação à estruturação, eu tenho muito serviço legado, isso, assim, a gente tem vários cases nesse aspecto de empresas gigantescas que têm muita coisa legada, né? O próprio Gartner fala que a gente tem ainda 80% de legado no mercado de cloud para se levar para a cloud, né? Ou seja, nós estamos caminhando, nós estamos engatinhando ainda quando a gente olha um pouco esse cenário. Então, tem muita coisa a ser tratada. Mas isso ele não é hoje uma barreira, né? Quando a gente fala de sistemas novos, sistemas criados recentemente, né, como microserviços, tal, eles já estão muito preparados para cloud e aí a gente não tem nenhum problema e isso entra no processo natural. Mas eu acho que o grande desafio da estruturação é quando a gente fala de sistemas legados, né? Quando a gente fala de sistemas legados, nós estamos falando de sistemas pesados mesmo, às vezes sistema financeiro que está lá há 20 anos, né? E como que esses caras vão fazer, né? Esses caras não vão nunca para a cloud? E lógico que eles vão para a cloud, né? Existem caminhos para se fazer isso, você tem middlewares que você consegue converter sistemas monolíticos em sistemas de microserviços, você tem orquestração que você pode trabalhar por dentro de uma aplicação dessa. Eu acho que a questão da estruturação, eu costumo falar o seguinte, tecnologia ela tem para resolver quase que tudo, né? Quase que tudo. Algumas coisas ainda a gente não consegue resolver. A questão, muitas vezes, é o custo-benefício dessa transformação, né? Obviamente que para alguns isso é mais doloroso, vamos dizer assim, financeiramente, né? Mas em alguns negócios, apesar da dor, do peso financeiro, ele é mandatório, porque se ele não fizer isso, em 4, 5 anos ele está 100% fora do mercado. Então, a estruturação desse processo, ela sempre vai depender muito da onde a empresa está olhando daqui a 10 anos, né, para onde que ela quer chegar daqui a 10 anos, ou como ela vai chegar, a gente tem os caminhos, obviamente. Tecnologia tem esses caminhos. Alguns mais demorados e mais dolorosos, financeiramente falando, outros mais simples. Então, quando a gente olha no quesito de, eu preciso investir muito dinheiro, eu sempre respondo o seguinte, depende do que é investir muito dinheiro. A gente teve uma situação no passado que a empresa investiu milhões de dinheiro para fazer a transformação digital, e a transformação digital, que obviamente cloud estava acoplado a esse processo,
e que se ela não fizesse em 5 anos, ela estaria fora do mercado, uma empresa de capital aberto. Ou seja, qual é o peso desse dinheiro para aquela companhia, né? Então, em alguns casos ela vai ter que fazer, queira ou não, é sobrevivência. Outros casos é questão mais estratégica, né? Então, aí ela está criando uma estratégia mais a longo prazo, ou ela está criando uma estratégia mais de abrangência global, ou ela está criando uma estratégia para fazer captação de outros mercados. Então, a estruturação hoje é algo assim que a gente olha e a gente não vê isso com muita preocupação, sendo bem sincero. Porque, obviamente, que os caminhos existem, mas a gente, de novo, a gente questiona muito o motivador, né? Por que a gente vai ter que fazer essa estruturação? A gente precisa fazer essa estruturação, muitas vezes, é uma decisão estratégica. Agora, o fato da estruturação ela ser feita com mais dor ou com menos dor, isso realmente acontece, né? A gente tem muito legado ainda no mercado, mas vai ter que ir, né? Vai ter que ir. Essa proporção hoje está 80-20 e essa proporção vai ficar lá 20-80. Né? 20% provavelmente não vai dar para mudar, né? A gente vê que nem sistemas financeiros ainda trabalhando com sistemas baseados em COBOL, que provavelmente não vai conseguir migrar, tem coisas que não vai, né? Então, quando a gente olha no modelo de estruturação, a gente pauta muito no modelo híbrido, né? Que é o que a gente entende que lá na frente vai acontecer. Você vai levar aquilo que você pode ou que você consegue para um modelo de nuvem, seja ele estratégico ou não, e você também pode deixar aquilo que você não consegue ou com altíssimo investimento para ser feito, mas não faz sentido. Então, você trabalha dentro de um conceito de uma estrutura híbrida. E aí você faz com que o modelo de negócio ele tire o melhor custo-benefício dos dois lados, seja do lado de cloud ou seja do lado de estrutura tradicional, vamos dizer assim, né? Essa é um pouco da visão que a gente tem e é um pouco do que a gente acredita que o mercado, ao longo do tempo, ele vai estar estruturado, né? Nem tanto lá, nem tanto cá, nem tudo na nuvem e nem tudo no privado, né? Vai ter ali um modelo bem híbrido, onde ele vai acomodar e comportar todas essas tecnologias e esses workloads que faz, muitas vezes, o lado estratégico fluir mais e do que o lado não estratégico, né? Então, na nossa visão, essa questão de estrutura ela vai caminhar muito para esse lado híbrido. Bacana, interessante. Bom, o Bruno, se puder, então, passar a sua visão dessa questão. Não, posso sim. Até pegando de novo o gancho do Pascoal, assim, a gente, voltando a falar de jornada, né, Pascoal? A gente tá insistindo bastante nesse termo. Então, assim, a partir do momento que lá atrás você identificou seus drivers de negócio, o que te motiva a ir para a nuvem, aí sim eu acho que entra o trabalho de você estruturar de fato a sua jornada. E assim, o que eu chamo de estruturar de fato a sua jornada? É você entender no detalhe quais são os seus requisitos de negócio, quais são os seus impeditivos, seus possíveis blockers, o que você não consegue ir, como o Pascoal comentou, vai ter talvez um sistema ou outro que você vai ter que deixar para trás, o que você consegue levar primeiro, não levar, e como levar. E aí a grande sacada a partir do momento que você tem o seu drive de negócio, com os seus requisitos de negócio, com o diagnóstico da sua arquitetura existente, aí sim você vai conseguir definir um modelo que como que eu vou para a nuvem, qual que é a minha jornada. E eu acho que a partir do momento que você começa, e a nuvem tem essa coisa de experimentação, né? Você não precisa começar com um projeto Big Bang. Você pode começar experimentando, degustando, começando pouco. Não deu certo, desmonta tudo, joga fora. Você tem esse poder de experimentação e você construindo assim MVPs, o mínimo viável daquele projeto para você ir experimentando até você fazer uma jornada. E isso independente se a sua jornada para a nuvem vai ser por infraestrutura, por plataforma, ou se você vai subscrever algum software como serviço. Então está muito ligado no como você estrutura isso, quais são os seus KPIs e quais os serviços que você vai atrelar.
E só a partir daí, sendo muito honesto, eu começaria a apontar qual que vai ser o meu melhor fornecedor de cloud, porque aí você amarra a sua necessidade. Então, desde, eu preciso ter flexibilidade de recurso, eu preciso ter pagamento no Brasil, eu preciso ter um fluxo de caixa já, um TCO bem definido, eu não posso extrapolar o meu orçamento. E aí, quando você coleta todas essas informações, aí você está pronto para escolher um fornecedor, se vai ser A, B ou C. Então, você faz um match, fazendo uma analogia aos aplicativos de hoje, né? Você faz um match entre o fornecedor e o seu projeto, e não estrutura o seu projeto em prol de um fornecedor. Então, e aí você tem os requisitos completos e seu projeto tem tudo para começar certo e ser um sucesso. Muito bom. Essa preocupação de construir algo sólido, né? Você ter um alicerce para depois ir crescendo. Isso é importante. E mais que sólido, Guilherme, personalizado, né? Porque cada empresa é uma empresa diferente. Exatamente. Ô, Marco, o que você tem a acrescentar aí nesse tema? Legal, eu pego o gancho também do Pascoal e do Bruno nessa questão, porque a gente costuma falar que o futuro já está batendo a porta. E nós estamos falando de IoT, nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de machine learning, nós estamos falando de deep learning. De qualquer forma, as empresas, sim, elas têm que entender o momento que elas estão, e nós, obviamente, temos como contribuir com isso para que elas façam, de fato, a sua jornada de forma estratégica, para que isso reflita de maneira positiva no negócio. As questões relacionadas à cloud, elas não estão somente ligadas ao departamento de tecnologia ou ao CTO, como o Pascoal bem ele pegou e citou. Quando você fala de uma jornada para a cloud, seja ela de forma híbrida, seja ela para você levar uma massa de dados gigantescas ou não, isso envolve a organização de um modo geral, né? Então, quando você pensa numa questão de orquestração em cloud, de que maneira que nós vamos fazer isso? O que nós vamos levar primeiro? Faz sentido a gente já sair pensando num projeto macro, se você ainda não está, de repente, com toda a maturidade para isso, mas nós estamos iniciando essa questão de ir para a nuvem, porque não é uma realidade. Né? A tecnologia em favor dos negócios estão aí para serem aproveitadas da melhor forma possível. E nós, obviamente, temos condição de ajudar o mercado em relação a isso. Mas não basta, como vocês realmente falaram, que se tenha um desejo de ir para a nuvem. O fato é como eu vou, por que eu vou, para que eu vou. Né? Então, a gente tem sim que, às vezes, dar um passinho para trás, entender qual o nível de maturidade que cada organização se encontra, como que a organização, de modo geral, ela vai estar recebendo essa mudança dentro de casa, para que o usuário isso seja de forma mais transparente possível, para que, de fato, a operação ela realmente não seja afetada. Né? A gente trabalha aí com grandes players de mercado, de segmento de alimento, logístico, enfim, construtoras, saúde, onde a gente sabe que o negócio deles são de alta criticidade e o negócio não vai parar. Mas até o momento em que você fez essa jornada para a nuvem, como o Bruno também bem explicou, todos os processos foram mapeados, todos os processos foram estressados, que momento foi que determinada workload ele precisou fazer uma revisão para que de fato na ponta ele tivesse a sua forma correta de utilização. Até porque quando a gente está falando de cloud, né, os dados de mercado estão tendenciando para isso. Né? Se você pensar que para 2020 nós vamos ter em relação a 2019 um crescimento na nuvem na faixa de aproximadamente 37%, né, fica a pergunta, não é que eu não vou para a nuvem, é quando eu vou para a nuvem, de que maneira eu vou para a nuvem, de forma orquestrada que eu for para a nuvem, e o que eu levo primeiro, né, o tal do First Cloud. Então, primeiro, qual é o processo que eu levo? Eu levo um dado, eu levo minha aplicação que está em produção, eu levo outros processos, de que maneira que eu faço isso? Então, toda essa
essa leitura é o que nós fazemos justamente para que a gente possa apoiar as empresas que precisam se estruturar de fato para essa jornada para a nuvem. Muito bacana. Eu percebo assim que a gente tem ideias e visões complementares entre vocês, né? Muito bom. Eu queria abrir um pouquinho o espaço aqui. Nós temos uma pergunta do Vander Galvão, que está aqui com a gente no YouTube. Obrigado pela dúvida, Vander. Ele é um profissional que já trabalha com, segundo ele aqui, com AWS desde 2013, né? E ele pergunta o seguinte: vocês acham que os profissionais de infra de hoje estão preparados? E aí ele até cita essas tecnologias mais modernas, como microservices, microserviços, Lambda, etc. Né? Eu não sei se Lambda é algo específico para a AWS, mas microservices a gente sabe que tem para qualquer cloud. Então, essa dúvida ele deixou aberto para todos aí responderem, tá bem? Fique à vontade. Posso começar aqui, Guilherme? Opa! Tá bom. O Vander, bom, se eu entendi direito a pergunta, é se a gente acha que esse pessoal de infraestrutura está preparado para trabalhar com essas tecnologias. Eu vou te responder muito direto. Não tá. O que a gente tem feito muito, primeiro que são tecnologias muito novas, né? E aí, entre esse processo de desenvolvimento e o processo de infraestrutura baseado como infraestrutura como código, né? Que é o que muitas vezes a gente trabalha aqui, existe ali um gap, né? Então você tem que aproximar o cara de infraestrutura do cara de desenvolvimento. Esse profissional é o famoso conhecido DevOps, né? Que é o cara que ele faz essa interconexão e ele é um profissional que conhece muito bem a infraestrutura e ele sabe programar. Basicamente é isso, né? O que a gente nota é que o mercado não tem profissional, o mercado não entrega esse profissional, né? As instituições de ensino não têm esse nível de conhecimento para treinar esse profissional. Então, cada um está fazendo o seu próprio treinamento, né? Nós treinamos profissional, nós já treinamos mais de 200 profissionais dentro lá da DTSys para criar esse profissional, e depois esse profissional ele acaba, alguns saindo, outros ficando, e a gente entendeu que esse ciclo ele vai ser contínuo. A gente vai viver treinando, daqui para frente a gente vai viver treinando profissional. Então, quando você pega uma solução que a aplicação ela está trabalhando com tecnologia de ponta, vamos dizer assim, a conexão com a infraestrutura ela vai ter que ser feita ali por uma linha de DevOps, e você vai ter que trabalhar com essa infraestrutura também como código, né? Então, aquela história de você trabalhar como infraestrutura no método tradicional, eu vou monitorar a memória, CPU, isso aí já morreu há 6 anos atrás, né? A infraestrutura ela tem que ser trabalhada como código. A infraestrutura hoje de cloud, ela é desenvolvimento, ponto. Então, quando você entende esse conceito de que esse bloco inteiro, seja de desenvolvimento e de infraestrutura, ele é as a code, né? Ele trabalha como código, você não tem esse tipo de problema que você comentou aí na sua pergunta, né? Mas isso depende muito de maturidade, porque às vezes que hoje você tem empresas que estão preparadas para entregar esse formato de serviço, e é exatamente aí que está um dos pilares, ou um dos segredos da transformação digital, porque senão vai ter conflito, o que o desenvolvedor fez não vai rodar, o que a infraestrutura trabalha não então aí você vira uma casa de louco, né? Então o DevOps no meio ele veio para equilibrar todo esse processo, tá? Mas é possível e tem dado muito resultado. Até complementando, né, Pascoal, até porque essa preocupação da infraestrutura antiga, mais CPU, mais memória dentro desse mundo, isso tudo está abstraído. Isso a infraestrutura vai absorver automaticamente. Ela vai dar mais poder de fogo quando você tiver pico, e ela vai enxugar quando você tiver num momento mais de vale. Então, assim, eu concordo, não,
tem esse novo paradigma e esse é um dos profissionais, inclusive, mais cobiçados no mercado hoje. Bacana. Muito bom. Marco, quer complementar? Sim, não haja dúvida, eu também compartilho das duas leituras. Cloud, obviamente, está aí para isso, mas sempre somando as novas necessidades, as novas tecnologias. A gente estava até conversando um pouco antes de estar no ar, né, a questão do novo normal. O novo normal, para nós que trabalhamos com tecnologia e cloud, ele é todo dia. Todo dia tem um novo normal, tem algo novo acontecendo, nova tecnologia sendo... estando aí à disposição para que a gente possa fazer dela realmente negócios e melhorar a entrega na ponta. Mas eu não tenho dúvida que não, o mercado não tem esse profissional e vou também de acordo com o Bruno aí, profissional valioso que está todo mundo buscando. Não, e sem contar, Marco, que... desculpa, sei que não era minha vez de falar, mas eu vou entrar nessa. Não. Manda ver. Tranquilo, fala aí, Poxa. Sem contar que, assim, além de a gente estar buscando esse tipo de cara, eu acho que tem um desafio maior ainda, porque dependendo da empresa, você tem que casar essas novas tecnologias com as tecnologias que já existem e não vão ser migradas tão fácil, né? Então, você ainda tem o trabalho de olhar o peixe e olhar o gato ao mesmo tempo para você não descolar a sua arquitetura. Exatamente, é onde você, muitas vezes, você corre o risco de se perder no caminho, né? Se me permite, Guilherme, eu acho que o Marco tocou num ponto aí, nesse debate, que eu acho que é extremamente importante. Quando a gente fala aí de mão de obra, né, a gente deu um exemplo aqui só, que é a DevOps, né, que é a primeira dor que o primeiro conflito que o programador tem com a infraestrutura e o primeiro conflito que a infraestrutura tem com o programador, né? Mas esse não é o grande problema, não. As tecnologias hoje, elas estão tão evoluídas e tão rápidas, né? Os provedores estão entregando um caminhão de tecnologia, eu não digo nem mensal, eu digo diário, né? Eles estão descarregando muita tecnologia diariamente, que quando a gente fala de mão de obra, vamos para uma esfera um pouco mais evoluída, como é o processo final ali, né, de uma jornada, quando você começa a consumir inteligência artificial, né? Hoje, a hora que você começa a colocar na ponta do lápis, vai contratar um profissional de inteligência artificial no mercado. Primeiro, não tem. Esse profissional não existe, né? Segundo, quando tem, ele já está em grandes corporações e ele já está trabalhando em projetos que vão durar 3, 4 anos. E aí, qual que é a saída? A saída é você treinar, né? Então, você tem que... E aí, a gente volta naquela pergunta que foi feita com relação à estruturação, que foi uma que você lançou, né? E do desafio, uma ligada à outra. Como que você faz com que você vai fazer uma jornada de transformação digital, jornada de cloud que seja, com profissionais que não existem no mercado? Então, você tem que colocar isso tudo no peso, né? Você tem que colocar na balança e ver como eu vou compor isso, como que eu vou compor esse modelo, né? Então, quando a gente olha esse nível de transformação, muitas vezes, né, e voltando àquela pergunta que eu fiz, como que a gente provoca muitas vezes o mercado, o cliente? A gente provoca muito nesse sentido. Eu quero consumir ali inteligência artificial. Tá bom, então vamos lá. Tem profissional para isso? Não tem. Então, aqui está o primeiro desafio. Nós vamos treinar, vamos ter que buscar empresa, vamos ter que trazer empresa especializada, vamos ter que consultar provedor. Então, o processo, ele é simples, mas a execução também não é tão simples assim, né? Para você chegar no resultado final, existe uma complexidade muito grande. A gente passou por um tempo da evangelização que os provedores fizeram, né, no mercado, levando para a cloud, que contribuiu muito com isso, né? Eu costumo falar o seguinte: isso contribuiu de um lado e sobrou um grande problema para o outro, né? Que é como que você fecha todas essas pontas, né? Porque o leque que ele era grande de tecnologia, ele ficou imenso, né? Eu costumo brincar muitas vezes que a gente fala o seguinte: hoje em cloud a gente faz desde de pinico a bomba atômica, né? Você tem a parte simples do processo, mas o simples ele está ligado a uma parte muito complexa e passa tudo isso por mão de obra, né? Então, pegando esse gancho que o Marco colocou aí,
tem um outro fator aí dentro desse processo como um todo, que a gente não é motivo desse bate-papo, mas ele faz parte disso, né? Exatamente. E pegando esse gancho que você falou de profissionais, né? Quando você fala de DevOps, eu já fico preocupado com a segurança. Então, tem a figura do DevSecOps, né? Que é aquele profissional que, além de código, de infra, ele está preocupado com segurança, né? Então, e aí, é esse o gancho que eu queria pegar na minha próxima pergunta. De forma bem pragmática, quais são os benefícios, né? Então, quando a gente fala em segurança, eu queria até citar um caso de um amigo meu que tem uma empresa de porte médio aqui, e um belo dia ele acordou com uma mensagem de um grupo de hackers dizendo que ele tinha que pagar em Bitcoin, né? Então você imagina, claro, ele não tinha nada em nuvem, né? Era tudo servidor lá na empresa dele, uma salinha com ar-condicionado, aquela coisa toda tradicionalzinha de uma empresa média, pequena média ali, né? E aí o cara fala, aí ele me liga, Guilherme, pelo amor de Deus, o que é um Bitcoin? Eu falei, amigo, agora você está com problema. Sem exagero, ele ficou uma semana praticamente sem dormir, para falar rapidamente aqui, praticamente sem dormir, até que finalmente ele conseguiu pagar, pagou $7.000 e liberaram. Então, naquele dia eu falei, olha, se você tivesse já em nuvem, provavelmente você teria os profissionais corretos para implementar essa infra e evitar que isso acontecesse, com atualizações de sistemas operacionais, práticas de segurança e por aí vai, né? Então, pegando esse gancho todo, esse cenário, eu queria que vocês falassem de cases de vocês. Eu acho que mostrar por cases é muito legal, né? A gente vê outras, se não quiserem citar nomes das empresas, ok, né? A gente entende o sigilo, mas os cases, eles ilustram bastante para a gente que está de fora aqui desse mundo, né? E, rapidinho, antes de liberar para vocês responderem, as pessoas que estão nos assistindo aqui, já deixem as suas perguntas, porque no final a gente vai abrir uma rodadazinha de perguntas, tá bom? Então é isso. Bruno, se puder começar para a gente. Não, eu posso sim. Eu vou até falar de um case recente e não tem problema nenhum falar o nome. Até eles vão fazer um webinar semana que vem, então quem quiser me seguir nas redes sociais aí pode pegar lá um convite para fazer inscrição. Acho que todo mundo aqui conhece a Aviação Cometa, que corta aí o São Paulo e o Sudeste, então eles fazem parte de um grupo chamado Grupo JCA com mais algumas empresas. A gente fez um trabalho recente lá de reestruturação completa. Então eles passavam muito por problemas de segurança, como você comentou, um SLA muito ruim por conta de infraestrutura legada antiga, tinha uma bagunça, eles estavam picotados tudo enquanto é nuvem. Então a gente fez um trabalho de reestruturação lá e trouxe todo mundo para a nossa cloud, em um dos projetos, inclusive, foi dentro da pandemia, a gente fechou 3 negócios com eles dentro desse último ano, pensando em redução de custo na pandemia, porque eles pararam praticamente de faturar, dado ninguém está mais viajando entre estados, né? Então o faturamento caiu absurdamente, então eles tiveram que apertar os cintos de todos os lados, e aí uma das opções que eles tiveram foi justamente escolher a gente para reduzir esse custo de infraestrutura e cloud, e fizeram todo o move para dentro do nosso data center para ganhar a escalabilidade que a gente comentou aqui, se preocupando com um pouco dessas questões de segurança, até porque é muito mais fácil um provedor como a Oracle, no caso, se preocupar com a segurança da nuvem dela, do que muitas vezes você dentro de casa se preocupar com todos os ataques que pode sofrer, né? Às vezes a casa de ferreiro, o espeto é de pau, e aí você leva isso para um ferreiro cuidar para você e contrata o ferro como serviço. Então, acho que esse é um pouco da história. E o que foi legal nesse caso
foi a redução de custo, principalmente, assim, que foi o que o Marco comentou dentro de uma dos desafios e dos motivadores de levar em, assim, dentro desse cenário de pandemia, a gente conseguiu salvar da área de TI quase 7 milhões de reais. Então, com todo o ambiente que eles tinham em data center, ambiente interno, ambiente em outras clouds, eles fizeram essa consolidação e conseguiram aí uma bela redução de TCO. Então, acho que um dos cases mais emblemáticos aí que eu tive nesses últimos tempos, e essa última parte a gente fechou com eles em março em março, foi no finalzinho de março. A gente conseguiu aí gerar um saving muito rápido. Então, seja você tirar as coisas da sua casa, levar para a nuvem ou fazer isso de forma reestruturada, eu acho que a mensagem que fica é que dá para você fazer mais com menos e você começar a fazer as melhorias do seu ambiente depois de um primeiro passo com experimentação. Então, acho que é um case bem legal e foi bem bacana trabalhar nele, inclusive. Olha, interessante. Empresa bastante conhecida, né? Parabéns. Marco, tem alguma coisa para compartilhar conosco? Claro, lógico, será um prazer, um prazer. Está sendo um prazer estar aqui com vocês. E é engraçado, né? Porque quando você fala assim, poxa, cases de sucesso, mas você trouxe para a mesa, para esse nosso bate-papo, uma situação, né, de infelicidade de um cliente que perderam seus dados, e muito tem se acontecido isso, nos clientes que ainda não fizeram essa jornada para a nuvem, porque às vezes muitos acreditam que está mais seguro dentro de casa do que está na nuvem. Então acho que primeiro a gente tem que, talvez o maior desafio seja primeiramente uma quebra de paradigma de algumas organizações, entender que a cloud sim é um ambiente seguro, é escalável, é alta disponibilidade e prover com toda a segurança, porque os provedores de cloud, eles cumprem uma série de compliances para que você possa levar a sua massa de dados para a nuvem. Mas aí quando você fala, por exemplo, de um case de sucesso por conta de um insucesso do cliente, é apenas um dos cases que a gente diariamente acaba tendo dentro das nossas organizações. Nós temos um case de sucesso entre vários, né, de uma empresa gigante que atua no segmento da construção, porém no setor de infraestrutura, metroviário, onde eles tinham a necessidade, né, ou o desejo de ir para a cloud, um desejo que veio do CTO da organização, mas movimentou toda a empresa de modo geral, né? Então, o projeto iniciou para levar a aplicação, e depois dos testes que foram sendo realizados, o escopo desse projeto foi aumentando, porque para cada etapa de homologação que nós íamos fazendo, e vinha se percebendo principalmente que a questão de performance estava melhor na nuvem do que dentro de casa, foi um momento em que a empresa entendeu, eu acho que eu posso ampliar o meu leque de visão para dentro do meu negócio, e o que mais eu levo? Então ele praticamente levou quase que toda a ATI dele para a nuvem. E é legal, porque daí eu pego um gancho do Bruno de pegar e do fazer mais com menos, a questão de redução de custos, e depois teve uma medição, e isso ele compartilhou conosco, e foi bem legal, porque de imediato ele falou assim, poxa, Marco, eu tive uma redução em torno de 20% dos custos da minha área, né, e projetou mais 40% para o orçamento do próximo ano. Então é muito legal quando a gente tem cases de sucesso, que você mapeia a organização como um todo. Ele começa pequeno, entende-se que realmente a cloud ela pode ser uma vertente, uma vertical que pode apoiar as demais áreas, e quando você vê, esse projeto ele tomou uma outra dimensão, foi sucesso na ponta, e a gente acabou sendo muito bem reconhecido, porque, inclusive, ele fala, hoje eu tenho foco para trabalhar com a estratégia da minha empresa, né? E tem uma empresa por trás, que são vocês que olham toda essa questão da administração do banco, administração da infraestrutura, toda a questão do meu legado. Então, é um case de sucesso bem, bem bacana que eu trago aqui para esse nosso bate-papo de hoje. Bacana. Pascoal, vamos lá. Bacana aí para falar com a gente. Claro, sem dúvida. Quando a gente fala de case, né,
Obviamente que a gente sempre busca ali uma referência de marca para ficar mais fácil o entendimento de quem está ouvindo e tal. Mas, obviamente, que a gente tem cases de grandes companhias e de empresas, inclusive startup, que se torna um case de extrema inovação, né? Mas, pensando aqui nesse bate-papo que a gente teve, eu vou fazer um comentário sobre um case que a gente teve, porque envolveu alguns desafios, e muito deles a gente comentou aqui, né, com relação a desafio, motivação, estrutura, que é o case da TOTUS. A TOTUS tinha um grande desafio, que era levar sistemas monolíticos, vamos dizer assim, né, que eram sistemas legados, para rodar em nuvem, porque a grande concorrência hoje da TOTUS são as empresas que são em SaaS, 100%, né? E ela não rodava ainda com alguns sistemas em SaaS. Obviamente que tem sistemas, mas alguns sistemas não rodavam. Então, ali tinha o primeiro desafio, que era um desafio estratégico, né? Que era, a empresa ela tinha que ir para a nuvem para fazer uma entrega de serviço muito mais rápida, né? Então, ela tinha um desafio lá de 41 dias, a partir do momento que se assinava um contrato, para ativar todo o projeto, e ela precisava reduzir isso. Esse era o primeiro desafio. O segundo desafio que eles tinham era ser um projeto monolítico e a nuvem trabalhar com um microserviço, né? Então, aí entrou o segundo ponto, que é o DevOps, que a gente já comentou aqui, né? Qual que foi o papel do DevOps, né? A criação do middleware para transformar aquilo que é monolítico em microserviço. E além disso, para complicar um pouco mais esse jogo, tinha a questão de orquestração. Ela tinha que trabalhar com 3 provedores de cloud ao mesmo tempo, mais o data center on-premise dela. Então, assim, era um projeto bem complexo, em matéria de desafio, e a gente acabou conseguindo transformar esse projeto num case, obviamente nosso. Foi um projeto longo, não foi um projeto que se fez da noite para o dia, mas basicamente ele fez o quê? Um processo de migração, um middleware emulando monolíticos em microserviço, e a partir daí uma orquestração que trabalhava em data center privado, que era o data center dela, mais os clouds públicos, né? Então, essa complexidade toda, a gente tinha um único resultado no final, né? Era reduzir o prazo de quando um cliente na ponta comprava um projeto deles de 41 dias para 3 horas, né? E aonde que entrou o papel? O DevOps, todas as esteiras de automação, ou seja, lançamento de máquina, lançamento de recurso computacional, todo ele automatizado. Caiu absurdamente, não precisa mais mandar o técnico na casa instalar. A decisão do provedor que vai ser utilizado, ele estava baseado não mais em opinião, mas em tecnologia. Se o cara comprou a versão XYZ do sistema, vai rodar no provedor A. Se é a versão Y, vai rodar no... Então, essa estruturação foi um case que é público, obviamente, né, por causa disso que eu estou aqui comentando, mas eu tomei como base esse case da TOTUS, porque ele tinha N variáveis. Estratégica, que ela tinha aqui, porque senão ela estava fora do mercado, o processo de migração que aconteceu, DevOps e orquestração. Mas voltando, né? Case é aquilo que dá certo, né? Isso pode dar certo com uma empresa gigante, como uma marca TOTUS, mas tem muitos cases com empresas menores, né? Então, assim, o recado do case aqui, né, que a gente está comentando, e que eu queria passar se a empresa é pequena, é média, ou grande, ou gigante, pouco importa. O desafio é o mesmo, e o resultado desse processo, ele é vantajoso, né? Então, o cloud, né, a movimentação de cloud, ela não veio para atender só os grandes, ela veio para atender todo o segmento, né? E eu acho que é aí que está a grandeza da brincadeira, vamos dizer assim, né? E da competição. Hoje você pega uma startup concorrendo com tecnologia de ponta, com uma empresa super gigante, global, e as duas utilizando a mesma tecnologia disponíveis no provedor, né? Então, essa questão do case é legal por causa disso, porque o sucesso tem no pequeno, no médio e no grande, né?
A cloud democratiza muito a tecnologia, né, Pascoal? Assim, é a mesma tecnologia de ponta, onde está acessível para todo mundo. Acho que essa é a grande sacada mesmo. Eu acho que esse é o grande, vamos dizer assim, o grande benefício, vamos dizer assim, que a cloud trouxe para o mercado global, né? Você ter acesso, que antigamente ali, né, a gente só tinha acesso a cloud, quer dizer, quem tinha acesso à cloud da AWS era o e-commerce da AWS, quem tinha acesso à cloud do Google era o buscador do Google, e da Oracle era a área de banco de dados da Oracle. Isso mudou. Hoje isso aí está aberto e todo mundo... Então, eu costumo... Às vezes as pessoas me perguntam o seguinte: pô, mas eu sou aqui uma empresa, eu sou uma startup, estou começando agora. Você acha que para mim cloud funciona? Eu falo, para você a cloud. Né? Porque você já está começando correto, você não vai ter que fazer um processo de transformação. Você já se transformou, você começa do zero. Então, você tem muito mais competitividade do que o grande nesse aspecto de tecnologia. Né? Então, essa democratização, ela, sem dúvida nenhuma, é o grande benefício desse processo como um todo. E um paralelo também até a movimentação, né, quando você fala dos pequenos, porque você tem, assim, grandes transatlânticos, que são as companhias maiores, mais conhecidas, que não é tão fácil, muitas vezes, você manejar para inovação, e você tem as lanchas, que são os menores, os novos entrantes, então, que conseguem ir para a direita, para a esquerda, chegar numa ilha muito mais rápido. Então, assim, eu acho que esse é um recado importante mesmo que você frisou. Cloud é para todo mundo, o preço dela é mais acessível justamente por isso. Você consegue começar pequeno, não necessariamente você precisa ser um grande player para estar nela. E lancha sofisticada, com motor bom e tecnologia, né? Exatamente. É a democratização mesmo, não tem como, né? Aí vai de novo aquela pergunta, né? Quando você vai? Né? Vai muito de encontro com isso também. Exatamente. Então, quem ficar de fora... uma vez eu estava escutando uma pessoa na palestra e ele falou uma coisa interessante. Ele falou, olha, às vezes uma grande empresa, ela tem um software muito bom, com muitos recursos, e que as pequenas ainda não têm. Mas aí começa a entrar aquela empresinha pequena, aquela lanchinha, que não tem tanta coisa. Às vezes a lancha é pequenininha, não tem nem um banheiro ali dentro, né? Mas essas empresas elas vão ganhando uma força muito rapidamente. Quando essa grande olha para trás, aquela lancha já passou toda equipada, já tem DJ lá dentro, já tem champanhe, né? E foi embora. E aí o transatlântico afunda, né? Então, tem os cases dessas grandes empresas que não existem mais, né? Então... Eu acho que é isso, é abrir o olho, porque senão não vai ter volta. Até como eu comentei no começo, assim, esse foi o próprio case da Oracle. A Oracle teve que se reinventar. A Oracle, no passado, era conhecida como uma empresa grande de tecnologia que era para os grandes. Então, hoje a gente está aqui num bate-papo como esse, falando de começar pequeno, falando de degustação. Então, é muito disso que você comentou muito bem, Guilherme. Muito bom. Isso é bem legal também, porque além da democratização da cloud, você junta as pontas, né? Como é que as grandes antes faziam com diversas plataformas de negócios em estados diferentes, e hoje você acaba importando todo esse caminho. E a pequena, que também, pelo fato dela ser pequena, como o Pascoal falou, ela começa certo, de forma que ela pode escalonar isso mais rápido lá na frente. Então, de novo, a cloud, ela tem muito para somar, não tenho a menor dúvida disso, independente de quem seja, qual o tamanho, qual o setor ou segmento. Muito bom. É isso aí, pessoal. Nós temos, então, como eu havia prometido aqui, um espaço para perguntas, né? Já temos aí aqui 2 perguntas. A primeira é do Wagner Siqueira. Obrigado, Wagner, pela contribuição. E ele fala assim: você considera que os clientes de pequenas e médias empresas que têm como baixo custo, sem avaliar todos os benefícios da nuvem, podem resistir a uma nuvem? Pelo que eu entendo, assim, ele fala assim, olha, essa empresa tem uma dificuldade que é o custo, né? Mas será que ela consegue, mesmo assim, mesmo sem avaliar, às vezes ela não sabe toda a dimensão
aquela empresa que tem um orçamento restrito, o dono da empresa fala, eu não vou gastar com isso não, mas porque ele não conhece todos os benefícios, né? Você acha que ele tem como resistir a isso? Wagner, se eu entendi errado a sua pergunta, me desculpe, tá? Mas foi isso que eu extraí aqui. Eu costumo falar o seguinte, Wagner, né, que fez a pergunta, Guilherme? Wagner Siqueira. Wagner, eu costumo falar o seguinte, cara, tecnologia de cloud é uma torneira de água. Você comprou uma torneira, o quanto você vai abrir essa torneira e vai fazer essa água jorrar, depende de você. Não depende do fornecedor de cloud, não depende do prestador de serviço, depende de você. Então, quando a gente olha hoje o custo, né, o custo de CAPEX, que é o investimento no momento zero versus OPEX, cloud, ela é vantajosa, sem dúvida nenhuma. Principalmente porque ela vai se adequar, é uma luva que vai se encaixar ao seu modelo de negócio, né? Obviamente que se você não tiver tanta experiência nesse modelo de cloud, em função da N variações e circunstâncias tecnológicas envolvidas, o meu aconselhamento é busque sempre um parceiro desses provedores para que ele possa caminhar junto com você, né? Porque é aquele tal negócio, né? É uma faca dos dois lados. Você pode ter o grande benefício se você realmente souber manipular esse processo, ou também você pode esquecer a torneira aberta ali e gastar muito dinheiro com a cloud. Então, a grande preocupação, a grande ponto de atenção procure sempre alguém ou uma empresa parceira desses provedores, como o caso ali da DTCs, o caso da empresa do Mar, que são empresas que te suportam nesse processo. Porque a cloud é feita para empresas realmente que precisam ter custo baixo, né? No fundo é isso. As grandes companhias estão tirando o grande proveito que são as reduções de custos. E as empresas pequenas estão tirando o grande proveito de você ter investimento zero no momento inicial e você trabalhar ela muito em função do seu crescimento de negócio. Mas, assim, sempre se preocupe ter alguém que te acompanhe e que vai te dando esses insights em todo esse processo ao longo do tempo. Esse eu acho que é o grande segredo. Mas, respondendo a pergunta, para uma empresa pequena? É para uma empresa pequena. A cloud, ela serve para uma pequena, para uma média e para uma grande. Para cada um, ela tem as suas vantagens. E pegando o contraponto até da própria pergunta, eu tenho uma empresa onde o dono está mais preocupado e não tem reticências para começar, não quer pôr dinheiro nisso, todos os players trabalham com o modelo de free tier para você degustar também. Então, dentro daquilo que a gente comentou de degustação, a Oracle até recentemente lançou um modelo de always free tier. Você tem alguns requisitos lá que é de graça para sempre. Então, desde que você não ultrapasse lá os limites, então, complementando, concordo com o Pascoal que o apoio de um parceiro para você definir uma jornada é fundamental, mas nada impede de você começar a degustar também para você saber o que você quer. Então, tem esses dois paradigmas, assim, essas duas coisas que se complementam. Exatamente, e quando você fala da questão do parceiro, como o Pascoal bem falou, tanto a DD, CIS quanto a FWC, você, enquanto dono do negócio, você fica cada vez mais focado para aquilo, né? Nós estamos falando relacionado à pergunta, né? Olhando para o custo, custo é um dos pontos que você vai analisar dentro do todo quando a gente fala do universo cloud. O que a cloud ela te oferece, né? Não é só redução de custo, nós estamos falando de segurança, nós estamos falando de alta disponibilidade, mobilidade, né? Os teus dados preservados da forma como ela tem que ser, para que você realmente foque naquilo que é o propósito do teu negócio. Então, eu compartilho muito, tanto com o que o Bruno falou, quanto com o que o Pascoal falou, e a cloud, ela realmente é uma e ela cabe aí certinho para o teu negócio, porque ela deixou de ser uma oferta de um modelo que eu diria engessado. Ela cabe adequadamente para aquele teu momento, para aquele teu perfil de empresa, para aquele teu perfil
segmente aonde você quer chegar. Bacana, muito bom, pessoal. Nós temos aqui o Leandro Michel Bocalon. Ele fez uma pergunta aqui. Além do custo, que é a despesa envolvida com cloud, ele acredita que o custo da oportunidade, da receita, não pode ser desprezado, pois a cloud traz agilidade e rapidez, na opinião dele. Vocês concordam com isso? Isso está muito ligado com a primeira, acho que a nossa primeira explanação, né? Desde que você saiba os drives de negócio que você tem para iniciar um projeto de cloud, você vai buscar novos produtos, novas receitas, novos mercados, muitas vezes em análise, e aí é um pouco do que o Marco falou, você não só olhar o custo de propriedade, mas você olhar um pouco da receita do que aquilo vai te trazer. Então, se você tem uns desafios de negócio muito bem definidos para você construir a sua jornada, isso tudo vai para a conta do ROI de um projeto de cloud. Eu queria complementar um pouco aí essa questão, além do custo de oportunidade, né, que foi Leandro, acho que comentou, né? Isso. Além do custo de oportunidade, tem um outro fator aí que está bem atrelado ao custo de oportunidade, que é a velocidade, né? Hoje, quando a gente fala de tecnologia, e dependendo do que a empresa está fazendo, é um cavalo selado. Ou você pega aquele cavalo lá, porque daqui a um ano o seu concorrente já vai estar 2, 3 anos na frente, né? Então, o custo da oportunidade versus a velocidade da tecnologia, ela caracteriza muito a questão da evolução, ou melhor, da decisão de se tomar cloud como base do seu modelo de negócio, né? Vamos pegar exemplo dos e-commerces que explodiram, não só no Brasil, mas a nível global, né? Hoje, quem alcança um Alibaba? Quem alcança aqui no Brasil, alguns, vamos pegar exemplo, a Magazine Luiza, ou seja, hoje o custo dessa oportunidade é muito alta, ou seja, você vai ter que se reinventar 10 vezes mais, gastar muito mais dinheiro para poder acompanhar agora, né? Então, esse custo, ele tem que ser levado em consideração, sim, sem dúvida nenhuma. Isso está muito mais pautado no modelo de negócio da companhia ou na estratégia da área de tecnologia, e tecnologia não dá para você perder. O que vale hoje, pode ser que daqui, Guilherme, daqui a um ano, isso que nós estamos falando aqui, né, eu, o Bruno, o Marco, seja assim, um negócio tão ultrapassado, mas tão ultrapassado que não faz mais nem sentido a gente conversar, né? Então, esse é o custo da oportunidade, sem dúvida nenhuma. Tem que levar em consideração, sim. Tem que levar em consideração, e é uma verdade mesmo, né? A gente dorme com uma tecnologia, acorda de manhã, ela já está mais atualizada, e isso vira uma esteira, um círculo, e a gente acaba vivenciando tudo isso, e a gente não fica atento, realmente a gente fica para trás. Primeiro que a forma de adquirir tecnologia mudou, e nós mudamos o nosso conceito de compra em função da tecnologia. O Pascoal, ele bem colocou a questão do varejo, omnichannel, o exemplo da Magazine Luiza, e aí eu estou sendo democrático, independente de qual seja o produto que as empresas ofertam. Quanto de coisas diferentes, de naturezas diferentes, você não adquire via e-commerce? Nós consumimos cloud diariamente, né? Hoje você vai comprar alguma coisa, a primeira coisa que você vai fazer é buscar na internet, compra pela internet, recebe no conforto da tua casa. Então, você traz, sim, novas formas de você fazer negócio, você traz, sim, novas maneiras de você vender o produto, e mais que isso, você aumenta o teu leque, né, de oferta. E bem que o Pascoal falou, para alguns segmentos, principalmente a questão do varejo, de novo, o varejo, o cavalo já está passando selado faz algum tempo, né? Então, quem não foi, vai, né? Eu vou falar que existem 3 perfis de empresas: aquelas que não foram, aquelas que estão indo e aquelas que já estão, né? Em algum
todas elas estarão. O importante é a forma como que você vai fazer para chegar lá. Muito bom, muito bom. Bacana. Eu tenho mais uma dúvida aqui, que é do Vander. Essa é uma dúvida mais direta. O Leandro está agradecendo aqui vocês. É uma dúvida mais direta. Eu também tive esse problema e confesso que ainda tenho. No atual cenário, o grande problema é a alta do... Ele pôs cifrão aqui, mas eu imagino que ele queira falar o dólar, né? O problema é a alta do dólar e muitos de nossos clientes estão voltando ao mercado interno. Existe algum player de cloud que vocês utilizam que se equivale a esses grandes? Eu imagino que ele queira dizer assim, olha, os grandes players cobram em dólares, mesmo quando o data center é no Brasil, e isso está muito caro, né? E se tem algum player bom, do nível dos players mundiais, mas que esteja aqui no Brasil, com data center no Brasil, e cobrando em reais. Eu acho que pelo menos esse foi o meu problema, Wander. Não sei se eu acho que é o seu também, né? Pô, acho que posso começar por essa? Vai. O Marco tá rindo porque sabe o que eu vou falar, né, Marco? Eu já sabia que você... Eu tinha certeza que você ia começar por essa. Fica à vontade. Não, assim, eu acho, antes de contextualizar e até posicionar a própria Oracle nisso, eu acho que são 3 tipos de provedores de cloud que a gente tem hoje. A gente tem aquele cara, que são empresas estrangeiras, que eles olham cada negócio localmente. Então, por exemplo, um dos nossos concorrentes tem a sede lá fora, olha o Brasil, faz o custo daquela oportunidade, daquele data center do Brasil, e acaba consolidando os pagamentos todos no exterior. Tem outros tipos de player, que são os nacionais, que então já tá no DNA de todo mundo aqui, não vou ficar entrando, o cara já está te cobrando em real. E agora tem um terceiro tipo, que é um pouco onde a Oracle se encaixa de fato, que é um player que ela enxerga o negócio dela de cloud de uma forma global. Então ela não se preocupa tanto se o data center do Brasil dá mais ou menos lucro do que o data center da Ásia ou dos Estados Unidos. Ela enxerga o negócio de cloud como um todo, e ela tem toda a cobrança regionalizada. Então você tem tanto um modelo muito parecido com os concorrentes de você ir crescendo conforme você vai consumindo, e isso você vai acabar sim tendo flutuações de câmbio, mas você tem modelos que você faz o contrato em reais e um contrato extenso, e você garante o preço em reais durante um bom tempo. Então, desde que você, fazendo uma analogia aqui à telefonia celular, desde que você feche uma franquia de consumo de créditos, etc., você consegue fixar aquele preço em reais ao decorrer do seu contrato. Então, assim, hoje as empresas já estão olhando para isso, e eu acho que até entre os grandes players, isso tende a começar a mudar. Bacana. Muito bom. Deixa eu fazer um complemento aí, que eu acho que é um ponto importante aí da pergunta. Teve a questão do player também, né? Hoje, quando a gente olha a cloud, né, efetivamente, na nossa visão aqui, a gente tem, na verdade, 4 grandes players mundiais, né? E aí você tem algumas soluções baseadas em tecnologias, sei lá, OpenStack, SaltStack e tal, que emulam uma cloud. Mas, assim, os players de cloud, efetivamente, onde você consegue pegar essas tecnologias de ponta e atualização, não vai fugir disso, né? A gente está falando aí de 4 players globais, esses caras já tomaram o mercado, e o mercado é deles, e dividiram lá as fatias do bolo dos 4 irmãos, vamos dizer assim. Inclusive, um irmão está aqui com a gente, né, que é o Bruno. Não vai fugir disso. O que acontece, eu vejo o seguinte, tem essa questão que o Bruno comentou do dólar, tem outros mecanismos que as empresas adotaram. É que agora nós estamos falando de um dólar absurdamente alto, né? Nós estamos falando de um dólar de 5,30, se eu não me engano, hoje estava próximo a isso. Mas muitas empresas que tinham isso como preocupação e estratégia fizeram hedge cambial. Então, fizeram isso através de parceiro,
fizeram um hedge cambial. Outros falaram, não, mas para mim, estrategicamente, é melhor o meu parceiro ser um parceiro que fatura no Brasil. Então, tem essa opção. Tem a opção que o Bruno comentou. Putz, então, peraí, se isso é um fator extremamente ofensor ao meu business, ao meu negócio, deixa eu fazer aqui um modelo onde eu garanto uma taxa de dólar, mas eu garanto uma continuidade de serviço. Né? Então, além das tecnologias que a gente falou, tem o fator financeiro, sem dúvida nenhuma, que é um impacto destruidor, vamos dizer assim, né, no fluxo de caixa das empresas, mas que se isso... algumas trataram isso lá atrás, né? E aí, obviamente, estão tirando benefício hoje. O importante é que os próprios provedores, eles dão esses caminhos e essas opções, né? Uns melhores, outros piores, mas tem as opções de se precaver com relação a isso. E o que mais a gente fez aqui na companhia nesses últimos 2 meses, 3 meses, vamos dizer assim, desde que Covid estourou lá na China, foi fazer esse nível de negociação, ajudar as empresas a fazer esse nível de negociação junto com o provedor. Porque o provedor, ele tem esse portfólio, né? Só que muitas vezes esse portfólio o mercado não sabe que existe, né? Então aqui, quem tá nos ouvindo aqui, o Bruno já deu a deixa. Ele já falou ali como que funciona o modelo lá da Oracle. Então, assim, as opções existem. Ele pode ser feito antecipadamente, sem dúvida nenhuma, e quem fez isso se deu bem hoje, mas mesmo assim nunca é tarde, dá para ser feito, tem negociações boas sendo feitas nesse momento, tem muita negociação boa com relação a essa questão do dólar. Muito bom, realmente é uma preocupação que empresas de todos os portes têm tido, né, e de todos os segmentos, mas é bom saber, Bruno, que tem essa opção no Brasil de uma forma até mais fácil, né? Uhum. Quando a gente fala em hedge cambial, aí você já começa, a gente pensa assim, mas a empresa precisa ser um pouco maior para fazer esse tipo de coisa, né? Aqui na nossa região a gente tem uma grande empresa do setor sucroalcooleiro e eles abriram uma área da empresa, um departamento só para fazer transações cambiais. Mas é uma empresa grande, né? Então, e com isso eles vão se protegendo, né? Agora, empresas menores, a gente tem esse risco. Eu vejo assim, mesmo quando você compra $1 para o futuro, você garante uma cotação hoje, né? Mas e se o dólar cair? Desse Brasilzão louco, nessa montanha russa, né? Então, realmente é uma faca de 2 gumes, mas é importantíssimo saber que tem um grande player aqui que olha para a gente nesse sentido. O Guilherme, me permita só uma colocação aí, né? Que você deu o exemplo aí do hedge cambial, né? A gente, quando eu falo do hedge cambial, e aí volta a questão do parceiro, né? Não são os clientes finais que acabam fazendo. Na verdade, o parceiro ele acaba fazendo um hedge cambial e dando isso como benefício para o cliente final, né? E esse cliente final, que nem na nossa base, a gente tem empresas de startups que adotaram um modelo do hedge cambial nosso e que estão com o dólar travado hoje a dólar de 3,80, estão pagando dólar de 3,80 e não tem estrutura de financeira dentro da companhia, né? Nós, como empresas parceiras, a gente cria essas confecções de modelo e oferece isso para o mercado. Então, ou seja, a gente faz no atacado e entrega no varejo. Então, isso com relação à hedge. Mas tem as opções direto com os provedores, né? Então, o hedge cambial hoje, porque assim, quando a gente está falando aqui de provedor, né, de cloud, só que você pega um ecossistema que tem N tecnologias envolvidas, né? Você tem muita tecnologia hoje, você tem que comprar pela internet, sim, porque a empresa, e nós não estamos falando nem de provedor, né? Então, esse mecanismo, muitas empresas que, principalmente as que estão mais tempo no mercado, sofrendo lá há 10 anos com essa variação, né? Hoje os provedores têm ajudado muito. Mas se a gente pegar 5 anos atrás, essa brincadeira não existia do provedor. Era você se vira e você faz a sua casa. Então, assim, essas empresas parceiras aprenderam a fazer isso e entregar isso como um benefício em troca de valor agregado, né?
Então, assim, o hedge cambial, ele também... Obviamente que hoje não dá mais para você entrar numa brincadeira de hedge cambial a 5,30, né? Porque a probabilidade dele cair é muito maior do que ele subir, né? Então, acho que hoje o caminho é negociação com o provedor. Isso faz total sentido. E nós, aqui por outro lado, né, a gente sempre procura prover as nossas soluções já em moeda fixa, em reais, porque as empresas, como vocês bem comentaram, né, elas acabam ficando numa montanha russa de fluxo de desembolso financeiro, né, e isso afeta diretamente a operação. Porque se de determinado momento ele tem uma rentabilidade muito achatada por conta de negócio, e ele começa a ter um billing, um subscription pautado em dólar, pode ser que em algum momento ali ele esteja tendo prejuízo, e esse prejuízo ele acaba reverberando para dentro da empresa, para um negócio como um todo. Então é legal essa movimentação de preservar a natureza do negócio do cliente. Nós, enquanto provedores que falamos aí com os grandes players de infraestrutura na nuvem, justamente para que a gente possa preservar esse ecossistema, como o Pascoal comentou. Então, aqui pela FWC, a gente já trata todos os nossos negócios do mercado do cliente, sempre em moeda local, porque isso é bem verdade, Pascoal. O dólar hoje é 5,30, tem nego aí que está quase se jogando pela janela. Muito bom. Bom, amigos, eu quero agradecer muito aí as explicações. Eu acho que elucidou muita coisa. Queria agradecer fortemente o tempo de cada um de vocês, do Marco, do Pascoal, do Bruno. A gente sabe que o tempo é precioso e vocês nos ajudam muito nesse cenário, né? Enfim, se vocês quiserem deixar os contatos aqui no YouTube, nos comentários, eu acho que isso pode ajudar as pessoas também que têm interesse e pode gerar negócios, né? E agradecer a cada um de vocês que estiveram pacientemente aqui nessa live, aqueles que contribuíram com perguntas, aqueles que ficaram até o final, agradeço muito. Agradeço em nome da Rede Brasileira de APLs, que é uma organização bastante importante, da qual nós aqui do Polo In fazemos parte, mas existem outras APLs do estado de São Paulo, Paraná e outros estados também que fazem parte. Resumindo o que é um APL, a união faz a força, né? Então, nós aqui da região tivemos no passado e continuamos tendo o apoio do Softex, que é essa agência, que é o que eles chamam de OCIP, né, que é uma organização social civil de interesse público focada em transformação digital. E eles, na época, nos ajudaram com certificação em PSBR. Então, você imagina, uma empresa de um porte pequeno, ela dificilmente teria acesso a uma certificação desse nível, mas com um grupo de empresas unidas, nós conseguimos isso. E agora, mais ainda, porque nós estamos numa rede nacional, né? Então, isso é importantíssimo. Quero convidar cada um de vocês que estão aqui para procurarem um APL na sua região. Se quiserem deixar aqui nos comentários, a gente entra em contato também, porque é algo importantíssimo que ajuda a fomentar tecnologia, principalmente a nível regional, né? E agora, com essa crise toda, as pessoas começaram a olhar, poxa, o negócio local é importante, né? Antes a gente acabava esquecendo que aquele negócio da esquina ali, ali tem famílias, né? E na questão da TI é a mesma coisa. Nós temos empresas importantíssimas de software house locais, né? Então, eu acho que isso é o espírito dessa rede brasileira de APLs de TI, e trazendo eventos como esse, que trazem conhecimento, que agregam valor, né? Espero que venham muitos, com certeza vem muitos outros. Quero agradecer a Mariana da A7, que organizou tudo isso. A A7, Mariana, é de Marília, né? Então, é uma satisfação tê-los vocês como parceiros e são os heads aí desse movimento, tá bom?
Obrigado. Quer dar uma palavrinha? A todos que participaram. Maravilha. Obrigadão, forte abraço a todos e fiquem com Deus, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Valeu. Obrigado, Guilherme. Guilherme, parabéns pela mediação aí. Obrigado, eu que agradeço vocês aí fortemente. Foi uma satisfação tê-los conosco, tá bom? Tchau, tchau.